Olá, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Vamos aqui dar sequência hoje ao nosso estudo, que estamos falando como devemos evangelizar. Nós falamos já do porquê devemos evangelizar, quando devemos evangelizar e onde devemos evangelizar. E agora estamos falando como devemos evangelizar. Na semana passada nós vimos algumas coisas, que é acerca do estudo da palavra de Deus para podermos evangelizar. Também temos uma vida correta diante de Deus, porque às vezes as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Mas hoje, usando aqui também uma parte do texto de Jesus em Mateus, no capítulo 4, o versículo de número 19, que disse: "Vinde após mim e farei pescadores de homens", nós vamos aprender aqui com o supremo ganhador de almas. Quem é que começou a ensinar aqueles homens a evangelizar, a pregar o evangelho? Foi o próprio Jesus. Então nós não vamos aprender com uma técnica minha ou com uma técnica de professor. Não, nós vamos aprender com uma técnica feita pelo próprio Jesus, que ensina ali os seus discípulos, como diz: "Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens". Então hoje nós vamos usar, como que teria vários textos, mas nós vamos usar o texto de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 30, aonde vai falar acerca de Jesus com a mulher samaritana. Então, queridos, nós vamos aí dentro desse texto ver algumas ações de Jesus bem práticas, bem rápidas, para que a gente possa aprender a como devemos evangelizar. Já sabemos que evangelismo não é uma coisa que eu faço porque eu quero fazer. Não, é um chamado, é um mandamento. Ou seja, todo cristão, ele é obrigado a evangelizar, ele é obrigado a falar do amor de Jesus. Então, esse mandamento, para que ele seja cumprido, nós temos que aprender como que Jesus fez isso. Então, aqui nós vamos ver aqui no texto de João, no capítulo 1 até o versículo de número 30, alguns passos que Jesus usa para esse tipo de evangelismo. Amém? Então deixa sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos estar fazendo aí uma sequência. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, a tua palavra está aberta e ela é viva, e que ela possa hoje frutificar em nossos corações, que possamos aprender com o Senhor como fazer para levarmos pessoas a Ti. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, o texto do Evangelho de João, nós vamos ver aqui que, primeiramente, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar que para que nós venhamos a evangelizar, a levarmos pessoas até Ele, primeira coisa, nós temos que ter amor e espírito de sacrifício. Se nós não amamos pessoas, se nós não amamos as vidas, se nós não temos espírito de sacrifício, se nós não temos compaixão dessas pessoas, nós nunca iremos evangelizar. Então, vamos dar uma olhada aqui no que diz aqui no texto de João, capítulo 4, os versículos 4, 6 e 8. Olha o que diz aqui. "E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria." Olha o versículo de número 6. "Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta." E olha o que diz o versículo de número 8. "Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos." Nós podemos ver aqui, queridos, a primeira coisa acerca de Jesus. Primeira coisa que fala, o versículo de número 4 fala de sacrifício. Vai falar aqui do sacrifício de Jesus. E era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus atravessa toda uma cidade, ele atravessa todo um local ali, faz um sacrifício num calor ali, que estava ali, do deserto, nas caminhadas que eram feitas ali entre aquelas cidades. Logo depois nós vamos falar que ali nós vamos ver que Jesus estava cansado, no versículo de número 6, e diz o texto que ele estava cansado e se assentou-se ali para o descanso. E o versículo de número 8, a sua necessidade física,
né? Quando Jesus manda os discípulos ir comprar comida, é porque eles estavam com fome, eles precisavam de comer, eles precisavam de beber, né? Mas tudo isso aqui tem um outro porém também que nós vamos ver. Então, queridos, nós temos que fazer isso. O ganhador de alma, ele tem que estar possuído de um grande amor, de um grande compaixão por aqueles que estão perdidos. Porque se não for assim, nós com certeza não iremos pregar este evangelho. Então a primeira coisa é essa. A primeira coisa que Jesus nos ensina como devemos evangelizar é isso. Você tem que ter amor às almas perdidas, você tem que ter amor para aqueles que estão perdidos, que estão morrendo e indo para o inferno, e você tem que ter um espírito de solidariedade, um espírito de sacrifício por aquelas pessoas. Porque levar pessoas a Cristo não é tão fácil, não é tão simples. Às vezes você vai ter que abrir mão, né, do seu final de semana, às vezes você vai ter que abrir mão de um passeio, você vai ter que abrir mão de um futebol, você vai ter que abrir mão de uma novela, tudo isso para poder pregar a palavra. Hoje nós vemos, hoje as pessoas não querem mais culto no lar, não querem mais fazer visitas, acham que isso não funciona, mas é porque na verdade não é isso, é porque na verdade não querem sacrifício, né? Esperam que o pastor, que a liderança façam todas as coisas para eles, né, para nós, e nós ficamos só o quê? De boa, ali em casa, tranquilinho, e deixa que os outros fazem. Isso é tudo uma desculpa para que nós não venhamos a fazer aquilo pelo qual fomos chamados. E eu quero lembrar mais uma vez, pregar o evangelho, ensinar, levar pessoas a Cristo, não é trabalho somente do pastor e somente da liderança, é um trabalho de toda a igreja. Então, mas para isso, a igreja tem que ter espírito de compaixão, espírito de amor pelo o próximo. A segunda coisa aqui, no versículo de número 5, que o Senhor Jesus vai nos ensinar, diz assim: E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, a segunda coisa que nós vamos ver aqui é que Jesus sai de um lado para o outro, e ele vai de encontro ao pecador, né? Vamos notar aqui que o Senhor Jesus, ele foi do geral que ele estava pregando ali para as multidões, que ele estava pregando ali para muitas pessoas, ao particular. Então, primeiro ele sai da província de Samaria, depois ele vai até a cidade de Sicar, e por último ele vai até ao poço de Jacó, aonde ali ele teria o encontro com esta mulher samaritana. Então, queridos, o que isso nos ensina? Jamais devemos esperar que os pecadores venham até o nosso encontro, né? Jamais devemos esperar que os pecadores eles venham para a igreja se nós não fizermos algo. Então, nós sabemos, e eu creio que muitas pessoas pensam na igreja isso: eu não preciso evangelizar, eu não preciso fazer, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ok, quem faz a obra é o Espírito Santo, mas o trabalho é nosso. O trabalho de ir, de buscar, né? É como o Senhor Jesus ele vai dizer lá em Mateus 4,19, quando ele vai chamar aqueles homens e vai dizer para eles: olha, vinde após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Então, para você que pesca aí, pensa aí agora, você está aí agora, sentado na sua sala, de frente à televisão. Se você quiser pegar um peixe, você pega agora a sua isca, joga aí da sua sala e o peixe vem? Não. Nós temos que ir ao encontro aonde os peixes estão. E aonde os peixes estão? Nas lagoas, nos mares. E é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer para os seus discípulos ali. Olha, vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Assim como vocês saem para os mares, para as lagoas, para poderem pescar de encontro àquilo que vocês querem, eu vou levar vocês para que vocês saiam também da sua zona de conforto, daquilo que você gosta, para que você vá também de encontro aos pecadores. Então, queridos, é ir de encontro ao pecador. Não pense que nós temos que ficar parado e que os peixes vão vir até nós. Não, Deus pode fazer isso? Pode. Porém, Ele manda que nós vamos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que ir de encontro a esses pecadores. A segunda coisa, no versículo de número 6 desse texto que Jesus vai nos ensinar, que ele senta ali e fica esperando. Ou seja, nós temos que ter paciência, né? O trabalho é nosso, mas a obra é do Espírito Santo. Muitas vezes você vai falar do amor de Cristo, você vai falar
é de Jesus, mas talvez você não vá colher esses frutos, você não vai ver esses frutos, porque nós temos que ter paciência, temos que esperar, porque é Deus que faz a obra. Então, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e nós temos que aprender isso, que o Senhor, Ele nos ensina isso, que nós temos que ter paciência, temos que esperar, né, até que venha dar o fruto. Nós temos que orar por essa pessoa, temos que clamar por ela, temos que jejuar por ela, temos que ensinar, temos que discipular. E tudo isso gera tempo, não é de uma hora para outra. Então, por isso, temos que ter paciência. O versículo de número 7, quando a pecadora ela chega, e nisto veio a mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. E o que isso aqui quer dizer para nós? Entrar logo no assunto da salvação. Há sempre uma porta aberta para nós falarmos de salvação. E no caso da mulher samaritana aqui, era água. Nós sabemos todo o contexto histórico, todo o contexto que diz por que aquela mulher foi tirar água ao meio-dia, por que ela não ia junto com as outras mulheres tirar água. Nós vamos hoje, nós não vamos falar mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre isso, do porquê que ela não ia, porquê que ela não foi no horário. Mas aqui eu gostaria de focar exatamente isso. Jesus, quando ela chega, ele entra logo no assunto de salvação. O que ele estava ali? Água. O que ela foi buscar? Água. Então ele usou a água para poder falar de salvação. Assim como ele fala a gente vê no texto de Atos, no capítulo 8, né, que ali Filipe, aquele homem está lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe entra logo no assunto. Olha, entendes o que você está lendo? Né? Jesus, quando está falando com Nicodemos ali, né, provavelmente, né, deve ter, não sabe, a gente não sabe, mas provavelmente, talvez, às vezes, passou ali uma brisa, um vento, e talvez por isso que Jesus usou ali, o vento vem para onde vai e tal. Mas por quê? Nós temos que aproveitar essas oportunidades, né? Ali, como a mulher samaritana, a oportunidade de falar de salvação foi a água. Assim como aquele homem, o algo de falar de salvação foi a própria Escritura, a interpretação da própria Escritura. Então, o que nós temos que fazer? É entrar logo no assunto da salvação. E qual é o assunto pertinente hoje? O que nós mais ouvimos falar hoje é sobre coronavírus. Então, queridos, ao invés de usarmos isso para ficar lamentando, para ficar passando medo às pessoas, para ficar levando pessoas a terem medo, terem pavor, como muitos já estão, nós temos que usar isso para falar de salvação. Temos que falar que a morte um dia vai chegar para nós, seja por coronavírus, seja por atropelamento, seja por qualquer outra coisa, mas um dia a morte vai chegar até nós. E essa é uma oportunidade de levarmos pessoas a Cristo, de falarmos que Jesus, ele veio ao mundo e morreu, não para que nós tivéssemos a cura, né? Não para que nós tivéssemos dinheiro, não para que nós tivéssemos a felicidade aqui, mas ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E é isso que nós temos que pregar. Olha, há uma vida após a morte, e é isso que nós temos que hoje usar, isso para falar de Cristo. Como nós vimos aqui no versículo de número 8, uma outra coisa que é muito importante que o Senhor Jesus nos ensina, que às vezes é muito bom, é no versículo de número 8, ele fica a sós com a pessoa, né? Quando alguém estiver, né, quando às vezes é muito difícil você falar com outras pessoas em volta. Então, o que Jesus faz? Ele manda os seus discípulos irem comprar comida, ele fica sozinho com aquela mulher, porque já existia todo um preconceito contra os samaritanos, que ainda estava muito forte na cabeça daqueles homens, daqueles discípulos, e que Jesus está trabalhando isso ainda aos poucos. Havia um outro preconceito, que era falar com uma mulher. Então, Jesus, ele fica a sós com aquela mulher para que a conversa pudesse fluir, para que ele pudesse ali apresentar o seu plano de salvação ali para aquela mulher. Então, ele ficou ali a sós, evitar, né, de interromper. Muitas vezes, às vezes nós estamos, né, conversando com uma pessoa, e aí chega um crente, o crente já começa a falar de outra coisa. Irmão, se alguém estiver falando de Jesus, cale-se, não interrompam. Né? Por isso é que Jesus tira os discípulos de perto, para que eles não ficassem questionando, para que eles não ficassem falando. Né? Então, assim, e também pelo fato dessa mulher ser uma samaritana, então Jesus evita esse tipo de coisa, ele fica a sós.
E muitas vezes nós também temos que evitar isso, de estar, né, expondo isso perto de pessoas que não creem, perto de pessoas que não ali estão a fim de ouvir. Então, a melhor coisa que Jesus também ele vai nos ensinar aqui, em alguns casos, nós temos que separar a pessoa, falar ali individualmente com elas, né? E também deixar os preconceitos sociais, raciais, como por exemplo, o versículo de número 9 e o versículo de número 10, a mulher já apresenta aqui uma dificuldade. Como pode tu ser judeu falar comigo que sou mulher samaritana? Então, ou seja, muitas vezes, querido, nós temos que deixar os preconceitos sociais, os preconceitos raciais de lado, né? Hoje nós vimos as pessoas falarem muito, todo mundo fala que missionário para a África, para a África, para a África, ou seja, também nós precisamos de missionários na Holanda, na Noruega, porque são países ricos, são países desenvolvidos que também não podem ouvir o Evangelho. Não, nós temos que pregar a toda criatura. Então Jesus aqui, ele volta ao assunto inicial. Às vezes a pessoa, quando você começa a falar, as pessoas vão falar, ah, mas tem crente que faz isso, tem pastor que faz aquilo, tem muitas pessoas que se dizem crente, mas que faz assim, assim, assado. É o que aquela mulher tentou argumentar, tirar ali a atenção. E o que Jesus ele faz aqui? Jesus ele não se afasta, né, do assunto da salvação. Se você for olhar do versículo 9 ao 13, Jesus ele volta ao assunto ali, que é a água. Então, no versículo de número 9, a mulher alega um problema do preconceito racial. No versículo de número 12, Jesus volta ao assunto inicial, a água, mas agora a água da vida. E no versículo 11 e 12, a mulher apresenta uma dificuldade. E no versículo 13 e 14, Jesus volta ao assunto inicial, que é a salvação. O resultado, no versículo 15, nós vamos ver que a mulher ela já tem um certo grau de interesse. Olha, que água é essa? Né? Eu quero. Então, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que, às vezes, aprendendo com Cristo. É dessa forma. Nós vamos ter barreiras, vamos ter pessoas que vão falar contra, vamos ter pessoas que vão dizer, olha, isso não é assim, isso não funciona assim. Tem muito crente, tem muito pastor, só visa dinheiro, só visa isso, aquilo. Eles pegam tudo um contexto. Mas nós temos que falar, olha, isso não importa. Cada um vai dar conta de si. Cada pastor, cada igreja, cada ato errado, cada um vai dar conta de si. Você vai dar conta de si, eu vou dar conta de mim mesmo. Então, nós temos que voltar ao assunto da salvação, de que um dia nós estaremos perante ao nosso Criador, perante ao nosso Salvador, para estarmos ali nos colocando à sua disposição. Então, queridos, hoje nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem, nós vamos falar acerca de apresentar as pessoas, mostrar que somos pecadores, mostrar que todos nós somos pecadores, mas sem ofender ninguém, sem ofender a religião de ninguém. E nós vamos, na semana que vem, nós vamos terminar este assunto. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Que você, eu e você, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, né? Ir ao encontro do pecador, amar os pecadores, né? Ter espírito de compaixão por eles, ter paciência, orar, buscar a Deus, né? E entrar em assuntos de salvação, falar de assuntos de salvação, pegar aquilo, qualquer gancho que nós podemos ter para falar de salvação. Que Deus possa nos ajudar nessas épocas de pandemia, aí nas redes sociais, que você possa usar todas as ferramentas que Cristo tem lhe dado, o Espírito Santo de Deus, para levar a palavra a pessoas. Então, queridos, use aquilo que você tem na sua mão para pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz, a boca fala aquilo que está cheio o coração. E eu não consigo entender um coração de um cristão que não esteja cheio do amor de Cristo, do desejo de Cristo, de levar pessoas até a Ele. Então, é isso o que tem que arder em nossas vidas, em nossos corações. O desejo de fazer a vontade do nosso Criador. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que esta palavra possa frutificar no coração de cada um de nós. Que possamos, ó Deus,